Olá pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Sim? Coloca pra mim um legalzinho aí se estiverem me ouvindo direitinho. Eu sou Alessandro, faço parte da Federação Sergipana de Capoeira e hoje a gente está dando continuidade a nossas lives com um tema que é bem interessante, né, para o público da capoeira. Eu diria não só para o público da capoeira, mas para o público em geral. A gente hoje vai estar falando sobre capoeira inclusiva. O tema de hoje é a capoeira inclusiva em Sergipe, panoramas e perspectivas. E hoje a gente vai ter um convidado super especial, que eu já estou convidando ele aqui para... Olha ele chegando aí. É o nosso mestre Genivaldo Gomes da Silva, o nosso mestre Papuá. Isso. Né, que já tem uma vasta experiência, já tem tempo de militância nessa área da capoeira especial, da capoeira inclusiva, né? E fazendo, mestre, situando o pessoal, quando comecei o vídeo, eu comecei dessa forma Isso. aqui. Eu vi. Só para estar sinalizando para a turma que a gente precisa continuar se cuidando, né? Sim. Por nós e pelo próximo. E as pesquisas apontam que nesse momento a gente está naquele momento do pico da curva, então todo cuidado ainda é pouco e necessário. Mas vamos lá, mestre. Já registrando a presença aí, o mestre Robson já está por aí. Aí tem uma grande amiga aí também que eu fiz o convite, ela está prestigiando a gente hoje aí, que é Nívia, uma grande amiga minha também. E apresentando um pouco o mestre, né? A gente vai estar falando sobre esse panorama dessa capoeira inclusiva no Estado, quais são as perspectivas também que se tem a esse respeito. E ninguém melhor para estar conversando sobre isso do que um mestre militante, né? Não é só teórico, é teórico, mas é da prática também. E eu acredito que quando a gente consegue casar as duas coisas, a teoria com a prática, a gente consegue uma potência diferente, né, do que está trabalhando os dois pontos em separado. E quem é o nosso convidado de hoje? Genivaldo Gomes da Silva, conhecido no nosso público da capoeira como mestre Papuá. Ele é mestre de capoeira, presidente da Federação Desportiva e Cultural de Capoeira Novos Irmãos, professor de Educação Física, licenciado pela UNIT. Ele está agora se especializando em psicomotricidade sistêmica, depois o mestre fala um pouquinho para a gente sobre isso também. É atuante na área da capoeira inclusiva, na PAI, na Escola de Educação Especial Renovar, no Centro Integrado Terapêutico. Foi presidente da Federação Sergipana de Capoeira entre 2001 e 2010. É isso, mestre? E hoje, nessa gestão 2020 e 2024, a qual eu tenho um imenso prazer de fazer parte, aprendendo um bocado com a turma, ele ocupa o lugar da diretoria de capoeira inclusiva, nessa gestão nova de 2020 a 2024. E aí eu deixo que o mestre possa estar conversando com vocês um pouquinho. Dentro dessa nossa proposta, a gente tem 1 hora, mestre, que é esse espaço do Instagram dá pra gente. Aí, mestre, caiu a conexão aqui. Foi, caiu um pouco aqui. Foi, né? Foi aí no caso, né? Eu acho que sim. Chacal tá por aqui também, Micheline tá por aí. Beleza. Tem Tiago aí, tem a distância. Tem distância, Tiago, o meu aluno, tem um aluno meu de distância aí, Tiago. Lá à distância,
O mestre Mangalida Mas, está por aí também, já manda um abraço. isso, eu estou vendo aqui, estou A vendo palavra aqui. estava com o senhor, para o senhor se apresentar, falar desse seu histórico, dizer quem é esse mestre Certo. Patuá. Ok, então, boa noite a todos, né? E primeiro agradecer essa oportunidade de estar com esse momento com vocês, mesmo distante assim, mas com esse calor humano, né? Com esse calor de coração a coração, né? Igual É já como isso, iguais. é isso. Mas assim, como é que me deu essa trajetória, né? Com a relacionada à questão da minha trajetória com a capoeira? Eu venho hoje de uma atividade intensa, né? Desde as 9 horas da manhã que eu estou na pós-graduação, online também, a psicomotricidade, né? E tivemos também um momento aqui com o pessoal do Novos Irmãos, com o psicólogo, com Ó, o que pessoal, legal, e estamos legal. aqui já nessa trajetória. Então, foi bastante intenso, mas assim, bastante proveitoso. Pessoal, eu quero dizer a vocês que assim, que a capoeira, ela nos encontra, né? Ela nos encontra. E quando ela nos encontra, é porque ela tem uma missão para que a gente possa lhe dar uma missão na nossa mão para a gente ter essa trajetória. Então não foi diferente comigo, né? Eu começo a capoeira aos 16 anos de idade. Eu tive uma grande coincidência, porque meu pai trabalhou na Soma Engenharia, que construiu ali aquele prédio, o Palácio da Justiça, ali na Fausto Cardoso. E eu ia sempre levar o almoço deles, né, dele, do colega também, um vizinho lá de casa, quando a gente trabalhava, e lá também trabalhava o mestre Félix, de Risadinha. Aí vocês Sim, conhecem, muita gente conhece. Então, o que acontece? Risadinha, ele com muita amizade com meu pai, ainda hoje ele tem essa amizade, ele perguntou, ele já estava no SESI já há muito tempo, está no SESI convidado pelo mestre Jorge. E ele perguntou: Orlando, você tem algum garoto seu para treinar capoeira, que gosta de treinar capoeira? E, coincidentemente, quando a gente veio para aqui, para Aracaju, a gente veio do interior para Aracaju, em 72, e em 74 veio né, toda aquela questão da morte do mestre Bimba, tudo. Então, eu assisti essa reportagem. E aí, como eu conhecia também o pessoal da Vila, a gente não tinha televisão, a gente ia assistir televisão na casa dos vizinhos. E foi aí que despertou essa questão da capoeira, e foi através do Risadinha, e a gente foi lá para o SESI, ele me levou lá para o SESI, eu e meu irmão não deu continuidade, e eu dei continuidade. E no Novos Irmãos, eu tive a oportunidade muito grande de conhecer, né, essa galera toda que fez parte do Novos Irmãos, e participar dos eventos, eu lembro muito bem do circuito de capoeira, que foi bastante, foi um movimento que o mestre Jorge fez para a gente fazer apresentações, um projeto. E aí o mestre Jorge, ele precisou sair, fundar um grupo do Novos Irmãos lá no Tobias Barreto, e a gente fazia essa ponta, né? E ele deixou aqui o SESI, né? O SESI com o mestre Paulo, eu, e a gente já tinha toda essa iniciativa. E foi nessa trajetória que é interessante, como eu falei, que a capoeira, a gente começa a treinar a capoeira, mas não sabe onde ela pode nos levar, né? E aí isso. tem vários caminhos, várias dificuldades, várias investidas, mas ela chega um momento que ela diz: olha, é sua missão, você tem que seguir em frente e você tem que ver o que é que você faz com isso aí. Justamente com toda essa trajetória, teve o falecimento do mestre Jorge, né? Há muito tempo, a gente já tinha como mestre da gente, e a gente participou toda essa trajetória. Eu tive a oportunidade de ser, né, presidente da federação, a gente fez um bom trabalho, aquela coisa toda, a gente fez vários eventos, enfim. E na atualidade, né, eu tive essa oportunidade de me encontrar com a capoeira inclusiva, com a capoeira, uma coincidência muito grande, né, porque esse projeto, né, da capoeira inclusiva, ele tem um nascedouro nos Novos Irmãos, né, que justamente Uhum. foi o mestre Heraldo, né, não se pode falar em capoeira inclusiva no estado de Sergipe, sem citar o nome dele, que ele teve a ideia junto com um professor, com um psicólogo e com uma professora de educação física, né,
levou esse projeto para a paz experimental e lá se deu bem, né? Ele participou, ele fez um bom trabalho lá na paz, mas teve também que se afastar, né? Justamente Heraldo costumava dizer ele que ele é um cidadão, ele era um cidadão nômade, ele não sabia parar quieto em um canto só. E descendo dali do Nato, desceu eu, esse colega nosso, que inclusive o mestre Robson conhece, o Artaxerxes, e com nós dois desceu uma senhora, né? Inclusive era essa pessoa que o primeiro contato, né, que me levou para o mundo da inclusão, né, para a PADA, né? Então, o primeiro contato que eu tive com o surdo. E na época, eu estava parado, sem trabalhar mesmo. E eu estava com a camisa de capoeira. Ela disse: o menino lá na escola gosta de capoeira. Aí o menino disse: ele é professor. E aí ele vai para lá e disse: não, vai lá amanhã, uma terça-feira. Eu disse: não, eu vou, com certeza. Aí só, se os meninos gostarem, você fica lá. E a gente paga você, aquela coisa toda. Olha, de boa sorte. Eu acho que foi uma questão de boa sorte. Numa bela terça-feira eu chego lá na PADA, eu achando que era, né, público, né, dito normais, todo mundo ouvia. Foi uma surpresa para mim. Uma surpresa. E o desafio. E a capoeira também, ela nos provoca essa questão do desafio. O desafio e a missão, né? Então, quando eu chego lá, quando o primeiro impacto que eu vi, né, eu só vi só falar mesmo, o pessoal da administração, os professores, mas os alunos, a galera toda surda. E disse: tinha danado, e agora? Aí ela disse: vá dar aula aos meninos, olha o desafio, né? Vá dar aula aos meninos e depois a gente conversa. Tá certo, tá beleza. Aí, era numa casa vizinha, o espaço uma casa vizinha, eu cheguei lá, conheci os meninos, ela me mostrou os meninos todos, eu fiquei lá um tempo com os meninos. E para entender essa galera, né? Para entender essa galera foi danado. Então, qual foi a minha primeira a ideia, né? Tem surdos, né, que eles são oralizados, né? Ele lê os lábios da gente, aquela coisa toda, entende. E eu comecei a dar aula a eles, e tudo que eu não entendia, eu perguntava quem sabia que era oralizado, e ele transmitia para mim. Então, foi nesse contexto que aí eu fui, terminei a aula, depois de tudo, quando eu vinha para casa, eu sentei ali, a PADA ficava, né? E agora fechou, ela não existe mais. Mas ela ficava ali com o pessoal, todo mundo conhece ali. Tem um clube do Banese ali, né? Então ela ficava por trás do clube Banese, naquele conjunto de casas que tinha ali. Então, quando eu saí da aula ali, eu acertei tudo com ela, aquela coisa toda. Segunda, terça e quinta eu ia frequentemente lá, para dar aula aos meninos. Eu sentei no meu filho e disse: rapaz, onde é que eu fui amarrar minha égua? E aí você precisa ter a questão do desafio, né? Não, eu fui e aceitei, porque o momento eu estava com dificuldade, e eu tive que enfrentar. Então, esse início com a capoeira, inclusive na PADA, eu estou falando, pessoal, mas vocês podem até intervir aí, qualquer coisa pode perguntar, viu, Sandro? Qualquer pergunta que for chegando, eu passo para o senhor aqui, mesmo. Isso, fica à vontade aí. E aí o que acontece? Quando foi o primeiro contato que eu tive com o público, veja a diferença, né? Mestre Heraldo teve esse contato com o pessoal na PAI, em uma época, né? Foi meu pai em 97, foi em 96, e ele teve uma parte lá, na PAI, que já é outro mundo, são outras deficiências, mas o meu primeiro contato foi contato com um cidadão que não escutava, que não escuta, que não fala. Então, veja a dimensão, né? Mas aí, lá, eu nunca pensei de um dia eu ter que migrar para a PAI. Então, o que acontece? Dentro desse trabalho na PADA, eu fui entender que para você, foi o primeiro contato com eles, e aí a gente começou a fazer os trabalhos dentro da PADA. Então, toda terça e quinta eu ia lá, ia fazer atividade com eles, com a capoeira, e
dentro do trabalho da capoeira, eu fazia, qual era a minha metodologia? Como eles são só surdos, eles têm a visão, e eu fui ver que não é difícil, a questão que eu tinha que aprender era a linguagem. E aí outro desafio. Eu tive que aprender que a Libras é a língua brasileira de sinais, é a segunda língua oficial do nosso país. E aí você percebe que se você tem que ter esse conhecimento para lidar com o surdo, você tem que ter esse treinamento. Então, eu aprendi com o surdo, né, com quem oralizava. Depois, lógico, eu tive que ir para a sala de aula. Toda quinta-feira também eu ficava lá para ir. Tinha uma parte que era que as meninas tinham a filha da Dona Lígia, né, que ela já era oralizada, já era formada e já estava na faculdade, né, trabalhando com Libras, e a gente ia sentar para estudar mesmo. Os conteúdos, a história da Libra, todo esse conceito relacionado à questão do surdo. E foi aí que eu tive que aprender. Minha avó dizia e minha mãe reforça hoje que na terra de sapo de coca mais ele. Significa dizer que você significa dizer que você para você nesse local você tem que entender, você tem que saber para você saber discernir os caminhos, e você em busca do seu conhecimento, você também tomar conta da sua posição enquanto profissional. Então ela dizia uma coisa, e quando eu me lembro disso, relacionado a essa questão, eu sempre tenho esse pensamento, né, dos meus avós. Então, dentro da PADA, tem um grupo também do Olossurdo, né, o Olossurdo, e eram os instrumentos que os meninos tinham que batucavam, e eles tinham ritmo, ele tinha uma percepção muito grande relacionada à questão do som, não de ouvir, mas de sentir. Eu comecei a usar o som onde o cidadão era surdo para dar aula de capoeira. E aí foi quando eu tive essa percepção, mas eu fiz um teste com eles, né? O que é que eu fiz com os meninos? Eu peguei todos eles, botava a música de capoeira, Angola, no ritmo Angola, e já que eles não ouviam, eu pedia para eles pegar a mão deles, colocar no som, e dizia ele que aquele ritmo ali dele era lento, era devagar. E trabalhar os movimentos de capoeira, né, Angola, né, com ritmo, embaixo, aquela coisa toda, naquela sonoridade. E aí todo esse processo que eu fazia com eles sabiam de uma certa forma que era o ritmo que estava tocando, ele não estava ouvindo, mas era o ritmo que estava no momento. E quando eu queria trabalhar a capoeira regional, né, eu trabalhava a capoeira Angola, mostrava os movimentos para ele e o significado, né? Todo o que era Angola, que era o ritmo, né, diferente da regional. E quando eu ia trabalhar a capoeira regional, eu fazia a mesma coisa. Todos eles botavam a música, né, que era um pouco mais rápida, e ele, né, com a mão, ele sabia que o ritmo era rápido. Ele sabia que o ritmo era rápido, e ele sabia, e eu ia trabalhar todos esses movimentos. Mas na hora da roda, né, quem fazia sempre essa questão, no final a gente fazia uma roda, com eles justamente para eles praticar aquela coisa toda, com muito cuidado também para eles não se machucar. E aí eles já tinham essa experiência, ia lá no som e eu só falava, olha, o jogo é esse. E eles faziam o movimento, eu jogava com eles, aquela coisa toda, os dois ritmos. E foi tão interessante que a gente começou a fazer apresentações no Ministério Público, no Dia do Surdo, nos eventos que eram organizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Eu consegui pegar esse trabalho, né? O pessoal da TV Sergipe foi lá para conhecer o trabalho. Dona Lígia gostou pra caramba. E você vê que é interessante que assim, a própria Dona Lígia, né, que é presidente da instituição, a filha dela é surda, ainda hoje é surda, né, lógico. Uhum. E aí ela, a própria mãe, não sabe não sabe Libras. Ela não entende essa língua de sinais. Entendeu? Então, o papel da Dona Lígia era ser a presidente da instituição, levar esse conhecimento para o público dela, e uma questão de necessidade que ela tinha que a filha, né? A filha, como era surda, ela formar essa associação. Não é diferente de seu Manuelito, né? Que também dá pai.
e a filha dele era deficiente. Entendeu? Então, Mestre, assim, todo esse. Oi, fique à vontade, pode fazer. é, tá tranquilo. Só para poder estar fazendo o registro aqui das presenças, né? Contamestre Certo, Pacato, certo. Reginaldo Opa, Oliveira, Bel passou por aí também, Rayana, o Wellington Arcanjo, Pequeno Príncipe, eu acredito que o Mestre Ouriço chegou por aí também, Fred Brasil, Bruno Gafanhoto, Ciel Fernandes, Lulu da BCU, Contramestre Madrinha, Contramestre oba, Ticão, a beleza. turma tá por aí também para tá Certo, pesquisando e certo. ouvindo um pouco. O mestre Robson, ele está dizendo que só está conseguindo enxergar o óculos do senhor, porque o senhor não está enquadrado direito aí na imagem. E aí, tá bonito agora? Ele, ele disse que quer ver, perdão, ele disse que quer ele ver inteiro aí, não está conseguindo ver, está vendo só um pedaço do senhor aí. Aí Ah, agora. certo, certo, agora tá assim. E o contramestre, até estou falando um pouco dessa história do senhor lá na Pada, eu me recordo Certo. do meu tempo de faculdade ainda, eu acho que Sim, sim, 2003, sim, sim, não é sim. isso? Isso, Eu isso, fiz isso, uma isso. visita lá com o pessoal da psicologia, na época que eu fazia o curso, e foi quando eu conheci o seu trabalho lá, que me encantou, assim, eu já estava no universo da capoeira há um tempo, mas a primeira vez é que eu vi na prática aquilo que a gente estudava em teoria. A gente sabe que tem uma diferença grande entre teoria e prática, né? Eu volto a Sim, dizer, sim, quando sim. elas duas se aproximam, é que a gente vê a potência disso aí acontecer. E foi quando eu já comecei a ficar fã do seu trabalho lá atrás. Né? Não estou rasgando seda, mas eu sou sincero, quando eu gosto, eu gosto. Também quando eu não gosto, eu não digo que não gosto e fico para mim, né? Mas o seu trabalho e a pessoa do Mestre Capoá, que eu pude conhecer um pouco naquela época também, isso já se faz quanto tempo, mestre? 2003 para cá, acho que 15 anos, Nossa, 17 anos, meu eita, irmão. 17 anos, Zé. E o senhor não mudou assim, pelo pouco que eu conheci lá, a essência continua a mesma. Então, quando o senhor fala no momento de que é a capoeira que escolhe a gente, né? A gente tenta se inserir, mas ainda mais com a atividade dessa que o senhor faz na prática, é escolha. É a sua disponibilidade, mas precisa ter um perfil para isso. Não tem que. Só a parte teórica não cabe nisso aí. Né? A pessoa precisa ter uma formação pessoal, precisa ter um desejo, alguma coisa que movimenta. E eu trago meu relato que nesses 17 anos que eu te conheci lá atrás, a essência não mudou. Continua sendo a mesma figura, me perdoe, me permita a figura que eu conheci lá 17 anos atrás. Tranquilo. E aí o mestre Mangaliza, ele pergunta, dentro dessa sua história, em que momento foi esse? Eu estou falando dessa sua construção com a Pada. Aí ele pergunta para a gente, que momento foi esse do encontro do mestre Papuá com a Pai? Sim, sim, legal. É legal a pergunta. Inclusive, eu já ia chegar lá. É, com todo a Secretaria de Assistência Social e o Departamento de Educação Física também da Secretaria, né, de Estado, lá tem um departamento também de inclusão, da pessoa com deficiência. E eles sempre faziam encontros de festival, todo ano, isso até diminuiu. Todo ano eles faziam apresentações, né, encontros no shopping, nos festivais que antecedia as datas comemorativas, e a Pada sempre era convidada. E foi no momento desse que no shopping Rio Mar, numa apresentação na Mostra Cultural, eu estava lá com os meninos da Pada, é, e justamente foi no momento que o Geraldo já tinha saído da PAI, já tinha saído da PAI, ou já estava para sair da PAI, que a Rosângela, né, que era a coordenadora de lá da PAI, e ela me viu, e aí, em outro encontro também, que já não foi com apresentações, já foi um seminário, se não me engano foi da PAI, ou foi de alguma secretaria, ela me chamou dizendo que o mestre Geraldo já ia sair de lá, porque ele ia ficar sem ninguém lá. E se eu gostaria de tomar a frente do trabalho lá. E eu lembro que eu disse a ela só, a minha experiência com surdo, eu não sei se eu vou me adaptar ao pessoal de lá. Ela disse, não, mas você vai lá e você vai conhecer o pessoal, vai fazer um teste. Não, tudo bem, é mais um desafio, eu fui. E foi também que, em 2001, né, foi
2001 eu cheguei na PAI, e aí era outro ambiente. Para mim era outro ambiente que Heraldo já tava firmado lá. A boa sorte minha é que Heraldo já tinha uma base lá. Já Sim. deixou uma base com a capoeira, né? Uhum. Já deixou um grupo de pessoas lá, já formado um grupo já mesmo de pessoas da molecada que trabalhava com capoeira, entendeu? Ele já lidava com os meninos. Mas para mim era diferente, era outro universo. E aí tive que me adaptar esse novo desafio, tive que me adaptar a essa nova concepção, que eu não conhecia da síndrome de Down, porque a PAI é um local que ele agrega, só não tem lá surdo, mas você vê lá várias deficiências. Aí você vê o síndrome de Down, você vê o esquizofrênico, Isso. esquizofrenia, você vê lá, né, o PC, que é o paralítico cerebral, você vê o cidadão que é cadeirante, você vê o autista lá, entendeu? E muitas das deficiências, você tem uma deficiência, mas é agregada a outra também. É assim, e atualmente, né, atualmente lá tem uma coisa que a gente não via há um tempo atrás, hoje já tem uma parte de saúde lá, tem a criançada lá, que já não já uma criançada lá não faz capoeira, mas eu já faço com uma turma lá. E essa turma lá do Comércio Heraldo já tinha esse pessoal lá. Então eu só fui dar continuidade ao trabalho que o Mestre Heraldo deixou, mas aí também tive que conhecer toda esse universo, né? Conhecer Isso. todas essas deficiências, porque você para trabalhar com uma pessoa com deficiência, você tem que entender, no mínimo, o básico, né, da patologia dele, Perfeito. certo? Para você Perfeito. saber lidar, entendeu? E aí é no momento que eu tive que estudar, lógico, né, ser curioso e pesquisar. Dentro da PAI também a gente sempre que senta lá para a gente estar conhecendo, de vez em quando vai muitos especialistas para lá, e a gente aproveita esse momento. E chega um momento para que a gente diz, olha, peraí, então você percebe que ó, a praia é essa, eu vou ter que me aprofundar mais, vou ter que correr atrás de uma formação acadêmica, porque o mercado exige, né? O mercado exige que você se qualifique para você tomar conta do seu reinado ali, porque senão a cada momento você vai ter que se especializar, senão você fica para trás. Fica para E trás. aí que eu fui, né, para a faculdade, eu fui para a UNIT, né, e fui lá, passei esse tempo todo lá, graças a Deus me formei, muita dificuldade, muita dificuldade, mas tinha trancos e barrancos, entendeu? Mas me formei. Mas foi justamente essa, 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 essa experiência, né? Justamente esse universo com a pessoa com deficiência, que a exigência de eu estar dentro de uma academia, né, Isso. para me qualificar melhor. E dentro da PAI, esse grupo de capoeira dentro da PAI ainda é um cartão postal da instituição. Todos os eventos que acontecem no estado, sempre o pessoal convida. Hoje já tem outros grupos, né, de folclore, mas a capoeira sempre foi o carro-chefe, Mestre, o cartão postal da instituição. Pode falar, meu. e qual seria Mangaliza pergunta, pede para complementar, a principal dificuldade? O senhor meio que já ilustrou aí, eu achei bem interessante, que eu estava aguardando para poder, curiosidade minha também. O senhor sai do público com uma particularidade, né? Que é o público da PADA. Eram todos Isso, surdos, isso. né? E surdo-mudo, Surdo, alguns deles surdo, também, surdos. surdo, E só aí o senhor surdo. vai para uma PAI para poder trabalhar com um público diverso. E aí, Mangaliza, ele pergunta, o mestre Mangaliza, ele pergunta qual a principal dificuldade que o senhor encontrou quando chegou lá na PAI, né? E é legal porque quando o senhor fala dessa proposta da capoeira inclusiva, aí o senhor traz bem legal na fala do senhor, quando o senhor diz que vai trabalhar não com a deficiência, né? Mas vai trabalhar a potência de cada um deles, né? Isso, para mim, também é muito forte, muito significativo, vem com bastante conteúdo,
quando a gente pensa dessa forma, né? A gente vai trabalhar a deficiência, né? A gente vai procurar a potência e vai trabalhar em cima da potência de cada um deles. Aí, antes do senhor responder aí ao mestre, qual seria essa principal dificuldade lá na PAI, o contramestre Pacato, ele comenta que tenho certeza que é uma satisfação enorme para o senhor poder trabalhar com um público tão especial. Com a satisfação também vem os desafios e as dificuldades. Eu acho que vai junto com essa pergunta do mestre. Exatamente. Legal, legal. É isso mesmo. Eu sempre tive, a capoeira de uma certa forma, ela é uma modalidade que ela não é, ela não é exclusiva de ninguém, né? Não é exclusiva de qualquer um. Ela não é exclusiva e ela é inclusiva porque ela é uma modalidade que ela não olha quem você é. Ela lhe exclui, ela lhe inclui nesse contexto. Então, qual foi a maior dificuldade? Quer dizer, você bem falou, eu estava no universo, eu estava no universo que o cara era surdo, certo? O surdo ele só não escutava, mas ele se comunicava. Ele tem uma comunicação, o surdo ele tem uma comunicação. E aí eu tive que, foi a questão do desafio. O desafio né, de sair desse universo e ir lá. Mas eu sempre tive comigo que a capoeira ele tem esse potencial. E quando você cidadão que exclui. Então, qual foi a maior dificuldade? A maior dificuldade no momento ali é de eu não conhecer as patologias. E aí foi onde eu fui perceber que aí e outra coisa interessante, né, que você precisa entender e mostrar para as pessoas o potencial que a capoeira tem, e isso o mestre Geraldo já deixou lá firmado, né? Só o fato dele deixar afirmado o valor e o potencial que a capoeira tem, o desafio para mim era dar continuidade, porque eu não entendia as patologias. Eu não conhecia, né? Eu não conhecia o cara, eu só ouvia falar e via o cara que tinha um olhinho rasgado, né? Eu só sabia o cara que é o cara que é autista, porque muitas das vezes você conhece, aquele cara que era cadeirante, mas eu não sabia qual era o que levou ele para aquilo ali, né? Porque, e aí é um desafio, porque, e muitas das vezes, e outra coisa também, o que tanto com o surdo, como com a pessoa, com o pessoal público da PAI, é você mostrar a todas essas pessoas, inclusive a sociedade, que essas pessoas, independentemente da sua deficiência, ele tem um potencial, certo, de aprender. Ele tem um potencial de aprender. E outra coisa, você não tem que tratar ele como coitadinho. O fato dele estar ali na sua patologia, na sua deficiência, isso não significa dizer que ele não é um ser que tem em potencial. Entendeu? E se você não desafiar e mostrar ele que ele tem condição, você está baixando a autoestima dele. Porque o fato do menino, só o fato dele estar ali inserido no contexto, para ele já é um valor imenso. Entendeu? Isso o mestre Geraldo deixou lá afirmado e eu só dei continuidade. Eu dei essa continuidade a esse trabalho e foi essa a minha dificuldade. E muitas das vezes, e aí foi, pra você ter uma ideia, a gente sempre ia na parte também de apresentações, e aí a gente sempre ia para a UNIT mesmo, fui muitas vezes para a UNIT fazer apresentação de capoeira e não estudava ainda na UNIT. E quando eu chegava lá com as apresentações, por exemplo, lá, você vê o pessoal que trabalhando com a questão para lidar com deficiente, né, com a inclusão, e você chegar na sala para fazer a apresentação com os meninos, você percebe que o pessoal tinha medo dos meninos. Pô, como é que você... E aí você vai na PAI, hoje o cartão postal da PAI, o cartão postal daqueles meninos, ele abraçar, o carinho, né? Eles têm essa acessibilidade muito grande com as pessoas. E você chega numa academia, você chega numa instituição, o pessoal tem medo, tem receio. E no momento depois da apresentação, o pessoal via a beleza que os meninos tinham,
quanto a capoeira, a capoeira dá a possibilidade, da sociabilidade que ele tinha com esse público. Quando eu ia falar, meu irmão, eu era bem taxativo. Como é que vocês estão aqui, numa academia, se qualificando para lidar com a pessoa com deficiência, e vocês simplesmente vocês acham que esse menino não tem sociabilidade, você tem medo desse menino. Então, vocês vão lá na PAI, porque tem pessoas lá na PAI que não estão aqui na academia, que dobra vocês e botam no bolso. Porque sabe muito bem, na prática, lidar muito bem com esse menino, com essa garotada, tem essa questão. E o desafio muito grande também é você justamente dizer à sociedade, né? Dizer à sociedade que eles têm a condição, certo? Você está vendo aí dois garotos, aí, por exemplo, Douglas mesmo. Douglas, eu vou mandar um desenho que ele faz, o cara fantástico, o cara desenhando uma habilidade fantástica. E muitas das vezes, Sandro e a galera aí, eu com esse público, eu fico sempre perguntando, meu irmão, onde é que está a deficiência? É isso. Onde é que está onde é que tá a deficiência? Porque um cara nessa condição, né? E muitas das vezes a gente reclama por bobagem, né? E se você vê um cara desse nessas condições, tem a patologia dele, certo? E o cara tá ali, joga dentro da sua limitação, e aí é outra questão também, que eu vou estar falando aí, né? Para passar para um público que muitas das vezes é rechaçado, é excluído, acha que são coitadinhos, mas não é. Aí você vê essa garotada aí, né, a satisfação que está no momento desse, entendeu? Isso a mesma coisa na instituição. Dentro da PAI, das aulas quarta-feira, toda quarta-feira, faz um alongamento, né? Todo preparo para essa galera executar os movimentos. E aí, bicho, você vê que tem outra coisa, eles aí tem a questão eles ouvem, né? Muitos deles ouvem. Aí você pensa, aí você diz, pô, o cara lidar com um cara que não escuta, isso era difícil. Aí diz que é difícil lidar com os caras que também que escuta. E aí? Mas aí são universos diferentes, são patologias diferentes. E aí você percebe essa garotada aí, que é referência hoje dentro da instituição, que a maior satisfação que eu tenho com esse trabalho, né, com todo esse movimento, é mostrar a grandiosidade da capoeira, com respeito, com atenção, com carinho, e dizer e deixar bem claro, né, para todo o público da capoeira o quanto era importante, não só para o dito normal, né, mas para a pessoa também com deficiência, que são pessoas de uma certa forma, Sandro e todos, a gente percebe que não é diferente desse jovem, né, os jovens, eles têm os conflitos deles, ele tem a família dele, a gente recebe esse cidadão, eles têm os conflitos dele. E aí você perceber que a capoeira, velho, melhora até a escrita desse público. Você acredita, velho? Então, a gente ouvir relatos de mães, de pais, dizendo o quanto a capoeira ela foi benéfica para esse menino. Eu tenho meninos aí mesmo, que ele, no dia que antecede a capoeira, ele vai lá, pega a calça de capoeira dele, passa ferro, dobra a calça, bota na mochila para ir para outro dia, entendeu? A gente percebe isso, que são exemplos que, às vezes, esse público nos dá uns exemplos que a gente não vê até nos vídeos normais, entendeu? Então, assim, falar da deficiência, né? Onde é que ela está, né? Onde é que ela... Entendeu? Você senta com um cadeirante desse, por exemplo, tem um cara que o cara fala com você, ele usa o corpo, ele se comunica, ele se maravilha com tudo isso. Então, esse é o universo da nossa capoeira. E só fazendo o registro, mestre, o vídeo que estava passando foi da semana. Sim, da capoeira. Municipal, né? da capoeira, isso. Fez a roda lá no Santo Simão. Aí, mestre, só dizendo assim, que o tempo, quando ele acabar, a gente volta, viu? Porque o papo tá massa aqui. E o pessoal tá participando um bocado. Nívia, que é a distância, ela disse que um dos melhores mestres de capoeira é um portador de necessidades especiais.
devido à paralisia Ah, infantil. E disse que é muito bom, inclusive. É mestre Adilson, se eu não me engano, é isso conheço. não? Sim, sim, Adilson. Não é? Inclusive Adilson Distância. Ele é, pronto. Adilson Distância, a nível, eu conheço o nível. Se eu não me engano, ela é mãe de um aluno da gente. E aí, nesse caso, o Adilson, por exemplo, foi formado, foi reconhecido mestre pelos Novos Irmãos. O cara, pô, você vê um exemplo de um cara que joga capoeira com uma muleta, e o cara tem paralisia infantil desde criança, tudo. E o cara é mestre de capoeira, velho. E aí? Entendeu? É, Treinou capoeira há muito tempo, é aquela coisa toda, ainda hoje está na atividade. Então você vê esses exemplos, velho. Então, exemplo de que a capoeira ela não tem limite, né? Ela não é exclusiva de é. ninguém. Não é exclusiva de ninguém, nem ela é acessível a todos. Então ela tem essa É. acessibilidade. Entendeu? E Mestre, você deixa eu vê, te perguntar você uma coisa. Me perdoe. pergunte duas, Já, de repente, já tem algumas perguntas aqui. O senhor prefere que pronto. Não, o senhor prefere tranquilo. que a gente faça as perguntas depois ou a gente pode ir conversando já? Pode, tranquilo, porque inclusive eu Pode. queria falar sobre relacionada à questão do que a questão da familiar, né? Muitas pessoas, o pessoal pergunta sempre essa questão do preconceito, essa questão Isso, e de como você lidar com esse público, essa questão também isso. Então a gente vai da conversando, sexualidade. porque o áudio ele está meio picando, aí a gente vai conversando e depois a gente faz as perguntas no final. E o que seria, mestre, dentro dessa sua perspectiva? Deixa o mestre voltar ali. O pessoal está conseguindo ouvir direitinho aí, quem está assistindo? A Jefferson por aí também, seja bem-vindo, Jefferson. Nessa sua perspectiva, mestre Papuá, o que seria, dentro da sua ótica, esse modelo, né? Esse recorte dessa capoeira? Porque o senhor fez uma fala muito legal aí, que o senhor, quando fala da limitação, né? A gente precisa até pensar ao que a gente está chamando de limitação, não é? É o aspecto cognitivo dessa turma que está na PAI. Quem está de fora que não conhece, imagina logo, é problema de cognição, não é? Mas relacionado a quê? Porque ali na roda de capoeira, a gente estava vendo, são duas pessoas jogando, não é? Tá se jogando capoeira, cada Sim, sem um dúvida, na sim. sua Sim, limitação, sim. cada um na sua limitação, Exatamente. Isso, não isso, é? isso. O que eu acho que é o foco, assim, que é o supra-sumo, né? Para o mestre Papuá, que já está nessa prática aí, eu volto a dizer, eu conheci o mestre há 17 anos atrás, ele já fazia isso aí. O que seria essa capoeira inclusiva, né? Para o mestre, o que seria essa capoeira inclusiva? Porque a gente tem uma lei federal, eu dei até uma pesquisada mais cedo, que é uma lei de incentivo ao esporte, que fala de inclusão, e às vezes as pessoas acham que quando se fala de inclusão, é só de repente financiar um espaço para que se tenha uma prática, quando a gente sabe que quando a gente fala de inclusão é muito mais do que isso, não é? Inclusão, Exato. o senhor já traz para a gente no olhar aí, na fala do senhor, a paixão todinha que o senhor tem por isso aí. Né? Sim, sim, sim. Então, para a gente que está do lado de cá, esse olhar desse mestre, militante, educador físico, professor de educação física, como é que o mestre vê essa capoeira inclusiva? O que seria essa capoeira inclusiva na visão do mestre Genivaldo, do mestre Papuá? Então, inclusiva, justamente porque assim, ela dá a possibilidade do, né, da pessoa que tem essa limitação, é a questão dele entender que também ele é capaz, levantar a sua autoestima enquanto pessoa, inclusiva, porque ela não limita. Por mais que essa pessoa tenha suas limitações, mas dentro da sua limitação, ele pode, ele consegue, entendeu? Ele a capoeira inclusiva, ela é um movimento que ela, como eu falei, não é exclusiva de ninguém, mas ela inclui todos. Então, é a capoeira onde você percebe
que por mais que o cidadão está ali dentro das suas limitações, mas ele é incluso, ele não fica de fora. Porque a capoeira ela é uma ferramenta fantástica, porque dentro da capoeira, a gente quer que se trabalha dentro disso para ela ser inclusiva. A gente tem a musicalidade na capoeira. A gente tem um elemento, os elementos, instrumentos da capoeira. A gente tem o ritmo, você trabalha tudo isso, você tem até o simples bater palma, você leva o cidadão a entender que ele tem um ritmo, você leva o cidadão a que ele tem coordenação, você leva o cidadão a entender que ele tem reflexo, você leva o cidadão a entender que ele tem uma flexibilidade, você leva o cidadão a entender que mesmo dentro da sua limitação, até numa cadeira de roda, o fato dele pegar no instrumento, num pandeiro, no berimbau, no atabaque, e ele ter o contato, entendeu? Isso é inclusão, entendeu? Isso é capoeira inclusiva. Isso é uma capoeira que eu não vejo em outra modalidade, senhores. Eu não vejo em outra modalidade. Incluir música, né, instrumentos, né, movimentos, e movimentos circulares, gente. Certo? Porque quando se fala em limitação, por exemplo, você não pode pegar um síndrome de Down, né, que tem na sua segunda vértebra uma flacidade. Se você não pode fazer movimentos com ele com a cabeça no chão, senão você pode levar um cidadão a isso a óbito, entendeu? Então você precisa entender que muitas pessoas com deficiência, tanto o Down como o autista, como o cadeirante, eles são cardíacos. Você entender que você pode a qualquer momento você não colocar ele numa condição achando que ele pode ir ao extremo, você pode levar um cidadão desse a óbito. Você pode fraturar um osso de um cidadão desse. Você pode lesionar o músculo do cidadão desse. O Paulinho mesmo, por exemplo, eu tenho um exemplo muito claro do Paulinho, que ele uma vez ele chegou para mim para querer botar a cabeça no chão para ir para a parede. E eu disse a ele que, rapaz, quando ele me disse isso, chega e me relou. Eu disse, não, meu filho, pelo amor de Deus, você faz isso não. E outra coisa, ele faz bananeira na parede. Ele faz a bananeira na parede. Ele tem essa força. Uma das questões que assim, o Down, né? O Down, ele tem o tônus muscular dele não é igual ao nosso, ele é flácido. Então, em tudo isso, ele tem uma questão de uma flexibilidade muito grande por conta tem osteopatia, entendeu? A questão da osteopatia. Olha aí, Paulinho, jogando aí. Olha a flexibilidade desse moleque aí jogando. Então, o que acontece? Esse menino chegou uma vez, aí você percebe que a capoeira, inclusive, ele chegou uma vez lá na PAI, eu estava no fundo, e ele chegou tocando pandeiro que eu pensei que era outra pessoa. E ele tocando pandeiro numa perfeição danada. E eu sei quem é que está tocando pandeiro aí. Quando eu cheguei, ele disse, tio, minha mãe comprou para mim. O cara tocando pandeiro, aí ele toca pandeiro, ele toca o atabaque, ele pega o berimbau, aquela coisa toda. Então, veja o que é capoeira. Isso é inclusão, gente. Eu não vejo isso em outra modalidade, né? Com todo o respeito que eu tenho com as outras, né? Que lá também tem um karatê adaptado. Mas para oferecer música, para oferecer movimento sincronizado, para oferecer né, instrumentos, né, para que esse pessoal, né, tenha, e os movimentos, né, e a roda em si, né, que é um momento de sociabilidade. É um momento onde ele tá incluído ali dentro do contexto social, entendeu? E você mostrar a toda a comunidade, né, o público de fora, o potencial, né? E o pessoal fica maravilhado quando assistem ele assistem nas apresentações, assistem eles fazendo os movimentos, entendeu? Falando sobre a capoeira, entendeu? Então é muito interessante. E quando você e a atividade terapêutica que ela é, né? É verdade. Essa é uma atividade terapêutica que muitas das vezes serve para que eles desestressem. Muitos deles, muitos desses meninos aí,
eles são danados em casa, pelo fato da patologia deles, sabe, são É verdade, violentos, velho. eles É, são... é igual aquela cantiga, né? Aquela cantiga que a gente conhece, você não sabe o valor que a capoeira tem, né? Tem que botar exatamente, aí, você não sabe o poder que a capoeira tem, né? exatamente, Ela, entendeu? ela, Porque, ela chama a gente para um outro lugar, né? Ela apela para o lúdico, mas é um lúdico nossa, exato, transcendente, né? É aquele lance do ritual da roda de capoeira, né? Mestre, tem uma turma aí que está prestigiando a gente, ó. O mestre Cauã chegou por aí, Ailton Cascavel, Ademir oba, Santos, beleza. Tô Ribson, vendo aqui mestre uma galera Jones, boa. E Tom aí, Siqueira tá De por onde aí, velho? mestre Eita, Jones, Vitor Rocha, aí tem Alain Ribeiro, meu irmão, meu cunhado, opa, tem minha cunhada Valéria Lima, pessoal, ponto confeitaria, fazendo um jabá aí. Se vocês quiserem o melhor bolo da cidade de Aracaju, vocês podem procurar no Instagram, @valerialima.confeitaria. E o amigão também, Clay Nascimento, que faz parte da diretoria da Associação Sergipana de Basquete Master. Está aí prestigiando a gente também, é uma figura educador físico, é uma figura bem interessante também para essas discussões. legal, Mestre, legal, assim, bom, bom mesmo. estou super encantado. Só dizer que daqui a pouco ele vai estar pedindo para a gente estar fechando, mas aí, Sim, 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 de sim. acordo com a sua disponibilidade, só pode ficar com a gente mais um tempo? Pode. Eu já convido e Pode, já com digo que pode, certeza. mestre. E aí eu aproveito e estendo o convite ao pessoal que está aí com a gente também, Faz para que perguntas a também, né? gente continue, porque tem muita potência, né? E a gente falando nessa perspectiva de inclusão, a gente pensa num público específico, mas quando a gente fala de uma capoeira inclusiva, a gente pensa também em outros públicos, né? A gente pode pensar numa capoeira inclusiva, uma proposta inclusiva, por exemplo, para aquele público que não tem uma deficiência, melhor dizendo, para aquele público que Uhum. não tem um CID declarado. Por que eu digo isso? Exato. Imagine que o mestre está com o grupo dele lá, com a turma dele fechada, e aí de repente chega um aluno. Mangaliza, ele tem um exemplo de trabalho que é bem interessante para ilustrar isso que eu estou querendo dizer. E aí chega uma pessoa de 40 anos que já não tem mais aquela flexibilidade, que já não tem mais aquela elasticidade, que de repente a vontade dele é não ser um gladiador numa roda de capoeira, mas é alguém que está ali para poder curtir, para se sentir bem, para reduzir estresse. E a capoeira inclusiva, pensando numa inclusão pela capoeira, ela tem espaço para isso também, não tem? Muito, muito. E Mangaliza tá aí, ele sabe muito bem, porque assim, é, é, é outro público também, né? Você vê o cidadão com 40 eu ouço muito pessoal dizer, pô, já tô velho, eu não vou fazer o quê em capoeira? Rapaz, tem coroa aí, eu tenho coroa que os caras mandam bem. Agora, dentro da sua limitação, você Perfeito. trabalha esse cidadão, você saber que assim, o cara com 40, eu tiro por mim, eu tenho 50, fiz 54 anos agora. Eu não tenho o mesmo jogo de capoeira, a mesma velocidade, quando eu tinha com 18, 19 anos de idade, ou 15 anos de quando eu comecei capoeira. Não. Eu tenho a minha limitação. E você tem que respeitar essa limitação. Não é o fato de você pegar uma pessoa com, né, mais idade, você também tem que saber trabalhar. Se trata de um ser humano, né? Se trata de uma pessoa que está procurando muitas das vezes, e muitas das vezes está gritando, viu, Alessandro e todos? Sim. Está gritando ali para do profissional ali na frente. Você entender essa questão, você dar subsídio para aquela pessoa ser incluída. Porque se você não tiver condição também, você exclui. É isso, Você, perfeito, perfeito. você exclui. É por isso, muitas das vezes, Alessandro, por isso que assim, a capoeira para mim tornou um mercado. Ele, para mim, hoje é mercado. Oi, Papo muito oi. legal aí com o mestre Genivaldo Papuá, falando sobre a capoeira inclusiva. Caiu, mestre, é o tal do tempo do Instagram, né, Ah, mestre? tá. Certo. Viu? Então, como eu vinha falando, né, relacionado à questão do
Isso, da inclusão. Da pessoa da inclusão, né? Então, assim, você tem que estar ciente do que ele está fazendo para você, em determinado momento, até uma pessoa, né, dito normal, você não está excluindo essa pessoa. E aí a questão até de uma imagem até chata, né, para a própria capoeira. Então você tem que ter a qualidade de você, aquele público ali, tá sempre incluso, né, tá preparado para você incluir o cidadão. Porque, como eu falei, né, a pessoa muitas das vezes está ali gritando o conflito deles também, né, não por caso de ser adulto, mas também ele tem a limitação dele, mas tem os conflitos dele, muitas das vezes está ali pedindo para ser incluso, para estar dentro de um contexto, para estar dentro de um grupo, familiarizado ali com o grupo. E às vezes também a referência, né, que é a referência do mestre, do professor. Isso. Mestre, aí tem mais duas perguntas. A gente tá com Susan Panterinha aqui. Perdão. Sim. Panterinha Ô, Panterinha. Aí Legal. tem duas perguntas aqui para o senhor, veja. Do contramestre Pacato, ele pergunta em linhas gerais se a comunidade da capoeira ela tem contribuído de alguma forma, como é que o senhor vê isso aí, e se não, como é que pode contribuir com a causa? Essa é uma das perguntas. E a outra é a família desse atleta, digamos assim, desse praticante da capoeira lá na especial. Como é que a família vê isso? E como o mestre vê essa presença da família? Aí eu deixo o senhor, o mestre Wilson está por aí também, o mestre Ouriço por aqui. Massa, beleza. Aí eu deixo para o senhor agora. Isso, a pergunta de Pacato, né? Qual foi a pergunta dele que eu... A de Pacato, dá para repetir perdão. aí que eu não... Se a comunidade da capoeira ela tem contribuído Sim. de alguma forma para a causa, e se não, de que forma é que o senhor acha que poderia ser essa contribuição? E depois eu faço a outra. Pronto, veja bem, o pessoal conhece, né, o trabalho, o pessoal da capoeira conhece, mas assim, pouco procura assim, se formar melhor de como lidar com esse público. Então a contribuição não é tão, até não é tão assídua, né? Mas ministrei, né, uma oficina de capoeira inclusiva com o pessoal, poucas pessoas foram. E é importante o pessoal procurar, porque a qualquer momento, eu digo sempre, né, você pode estar com um cidadão desse batendo na sua porta para aprender capoeira. E aí, se você não tiver esse conhecimento, se você não estiver preparado para isso, primeiro você vai excluir. Eu digo isso relacionado à questão do surdo, por exemplo. O primeiro contato que você tem com o surdo, que ele chega lá, e se o surdo entender que você entende ele, pode ter certeza que você vai ganhar um adepto, você vai ganhar um cliente, né? Você tá com um cliente, você vai ganhar um amigo, você vai ganhar um cidadão, e aí você pode, de repente, você está ajudando essa pessoa até a sair de muitos conflitos. E a forma de resolver isso é o pessoal procurar se informar e colocar em prática, né? Porque esses anos aí relacionados à questão da faculdade, aquela coisa toda, eu não tenho realizado. Mas eu sempre realizava com os meninos o encontro de capoeira especial. O encontro de capoeira especial, ele era um momento de integração de todas as instituições que tem a capoeira, né? Aí no caso antigamente era paia, para, levava, tem um pessoal do Rosa Azul, eu dei aula também no Rosa Azul também, lá com os meninos. Tinha o espaço pedagógico, que é outro local, outro ambiente onde eu dava aula também. Eu convidava o pessoal de fora também para fazer esse encontro. E eu fiz, se eu não me engano, umas 3 ou 4 encontros de capoeira especial. E o primeiro foi lá no primeiro encontro de capoeira do pessoal lá, e a gente fizemos, foi lá onde fiz o primeiro. Eu tenho isso documentado, né, e tenho isso tudo catalogado aqui comigo, e é como
como forma de arquivo, né, de documento. É a oportunidade também de levar muitas vezes essas informações para a mídia, né, para a mídia, né, o jornal, TV, rádio também falar sobre os trabalhos. Foi no momento também que a gente estava com a federação, né, a federação, essa divulgação da federação, e a gente aproveitava o espaço e já fazia, que também fazia um contexto, né, com a capoeira. A outra pergunta é... A outra pergunta é como o senhor vê a interação da família junto com esse trabalho que o senhor faz e como a família vê esse seu trabalho. É o olhar do mestre para a família e o olhar da família para esse trabalho do mestre. Aí, professor Márcio, seja bem-vindo, Contramestre. Pronto, legal. Você falava relacionado à questão da família, e é interessante, e para todos, até para o pessoal ter um conhecimento. Na maioria das vezes, a gente percebe que quando nasce uma pessoa dessa na família, o pai, na maioria das vezes, abandona a família e deixa toda essa carga para a mãe. E a gente vê leoas, né? As mães leoas é que cuida, que vai para a instituição, aquela coisa toda. E poucos pais acompanham, né? A família, você percebe a contribuição, porque ela quer ver, ela procura ver seu filho, né, numa instituição, por exemplo, inserido, né, numa atividade para até tirar o estresse dele, né? Como tem vários relatos e que eu ouço das mães, né? Que depois que o menino começou a treinar capoeira, ele ficou a questão mais calma. E isso não é diferente da pessoa normal, dito normal, entendeu? E aí a contribuição da mãe para a capoeira, né? O fato dela estar o acompanhamento, né? Dela de ver esse desenvolvimento. E eu, enquanto professor, enquanto mestre de capoeira, que estou ali, eu ver a contribuição que a capoeira está dando a essa criança, esse jovem, né? Esse jovem, muitas vezes adulto também. E é uma via de mão dupla, é uma via de mão dupla benéfica para os dois lados, entendeu? Você ouvir do pai, né, da mãe dele melhorar na escrita, né, melhorar o seu comportamento em casa, porque não é diferente de um jovem que vem né, de lá do seu lar, dito normal, que muitas das vezes não quer seguir regras, quer fazer o que ele quer, aquela coisa toda. Isso a gente vê na capoeira, a gente vê com o normal. Imagine você com uma pessoa com deficiência. Então ele tem também não é diferente. Então ele tem que seguir regra, norma, né, pontualidade. E aí é uma negociação que eu faço, né? Eu faço com eles. E também é feito também com dito normal, né? Você tem que ser assim, porque senão seu pai e sua mãe não deixam você vir. E é uma via de troca de ideia entre eu e a família, e para você ver o bom resultado daquela pessoa. Entendeu? Então, basicamente isso aí. E hoje eu tenho uma experiência com o público, né, como é o público do Centro Integrado Terapêutico, que eu já não estou tendo experiência com um público já guri, criança. Isso. Tá ouvindo aí? Dá para ouvir, né? Dá. Aí o que acontece? Nunca tive essa experiência com criança. Hoje eu estou vendo, né? Eu tô vendo. É outra visão que eu tenho também, experiência relacionada a essa questão. Você tem um autista ali né, nesse contexto, onde o autista está ali, a professora, o pessoal da escola coloca ele para fazer capoeira, pelo simples fato dele não tá contribuindo na sala de aula. E aí não tá dando rendimento na sala de aula. Claro, poxa, o cara é deficiente, ele está no público que né? E aí você vê a questão da inclusão, né? Aí você falou muito bem essa questão da inclusão. Pacato, mestre, ele está perguntando Oi. se o simples fato de um professor ou mestre de capoeira já ter dado aula a um público que não tem essas necessidades especiais é suficiente para habilitá-lo
para lidar com o público com tais necessidades? O que é que o senhor acha? Não, veja bem, para ele, o cara, e a gente vê muito isso, né? O cara disse, olha, lá no meu grupo chegou um rapaz, e é esse o cuidado que, graças a Deus, não sei se aconteceu alguma coisa relacionada à questão de você lesionar um cidadão desse, porque o cidadão ele tem que ter muito cuidado, principalmente para conhecer, certo, como eu falei, a patologia, para você saber trabalhar. Você tem que saber que você está com um ser humano na sua frente que é constituído, né, num sistema esquelético, muscular, neurológico, certo? Ele tem um conflito familiar, ele tem uma família ali, e é um cidadão que está sendo posto para você trabalhar. Então, não é pelo simples fato de você estar com uma turma dita normal, né, que o pessoal tem um cidadão desse no seu grupo, isso não significa dizer que você é um cara preparado para lidar com aquela diferença. É interessante saber que, assim, e eu acho até legal o cidadão não excluir, mas ele tem que ter o cuidado de não fazer com que aquela pessoa que está ali, que tem a sua limitação, ser igual a um dito normal, porque você trabalha reflexo, da flexibilidade, você trabalha espaço, lateralidade, entendeu? Essa pessoa, todos os elementos que tem na capoeira e também na atividade física, você trabalha força, olha, tônus muscular, e aí você tem que saber que aquela pessoa é diferente. E uma questão interessante sobre a inclusão não é só você pegar um cidadão e botar você colocar num determinado contexto, numa determinada escola. Não é inclusão, você começa na frente da porta da casa e termina na cozinha. O que é que significa dizer isso? Você, numa escola, por exemplo, você para lidar com pessoa com deficiência, você tem que preparar do porteiro, né, o porteiro, a pessoa que está na sala de aula. É verdade. Então, muitas das vezes a professora está ali com a turma lá, está lá com deficiente, mas ela, coitada, ela não sabe para onde vai. E um dos maiores problemas uma colega minha sempre dizia que a inclusão é bonitinha, porém ordinária, é justamente nessa questão. Porque você não é sempre fácil você pegar uma pessoa com deficiência, você pode colocar na escola. Você tem que preparar do porteiro, né, para ele entender o que é aquilo ali, da turma que está ali. Então, era uma coisa nova. Então, ela excluía justamente por conta disso. E, na realidade, uma certa razão. Tinha certa razão, entendeu? Então, o fato de você ter uma turma dita normal, aí você tem que ter os cuidados. Entendeu? E você saber que você pode, a qualquer momento, você pode lesionar. Não estou dizendo, não significa dizer, eu estou dizendo que de repente pode acontecer uma eventualidade. E já aconteceu, comigo já aconteceu, do menino cair, se machucar, mas isso não levou a uma lesão. E o olhar que eu estava ali foi de cuidado, de no momento saber ter a questão do conhecimento, no mínimo, de primeiro socorro. Você precisa entender que você naquele momento, você sabe lidar. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma menina na PAI, ela mora aqui no Bugio, e ela tá numa boa, depois você só vê a pancada dela no chão, bum! E ela fica roxa, e aí se você não entender aquilo ali, você se desespera. E depois ela vem, ela volta ao normal, volta, e sai, não consegue entender o que é aquilo, entendeu? Outro cuidado também é a questão que dizer que uma pessoa dessa, uma pessoa com deficiência, muitos deles são vulneráveis. Essa pessoa está na sua mão. E se você não tiver controle da situação, você bota seu trabalho a perder, você bota todo o que você construiu a perder. Entendeu? Porque eles são homens, são mulheres, têm os desejos sexuais deles também. Tem todo um contexto que você tem que saber. Senão, meu amigo, você se perde, você tem que ter esse cuidado. Se você responder aí. Não, é isso. Eu concordo plenamente com o senhor. O senhor estava falando e eu estava imaginando aqui, voltando para aquela ideia da inclusão, né, que a gente falou um pouco antes. As pessoas às vezes acreditam que a inclusão é só abrir espaço. Eu tenho um espaço, a pessoa chega e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que não, né? E aí coloca a pessoa para treinar de repente sem conhecimento
disso tudo que o senhor está trazendo para a gente aí com muita De propriedade. causa, Né? exato. Até porque eu volto a dizer, eu sou já agora só vai pegar a titulação para poder estar com a titulação na mão, porque pelo tempo que o senhor já faz, um doutorado dura 4 anos, mestre. Se quiser fazer um PhD, a depender, vai mais 2, quer dizer, um pós-doutorado, você já tem 17 anos nesse Exato, negócio aí. exatamente. Exatamente. Então, é aliar, eu volto a dizer, é aliar a teoria com a prática, porque se a Exato. proposta é incluir, eu concordo com o senhor, precisa estar atento a isso tudo. Né? Quais são, digamos, qual é a dinâmica daquele sujeito, né, que a gente está propondo a tá auxiliando, a estar potencializando? Quais são os aspectos psicológicos, comportamentais que podem... Deixa o mestre voltar que caiu. Tá me ouvindo, mestre? Pode falar. Caiu, mas voltou. Tá me ouvindo, pronto. Então era isso que eu queria só tá reforçando o que o senhor está falando, é que isso tudo é inclusão, né? Quando se pensa não só nesse micro, mas pensando nesse macro dessa política que tanto se fala, a política de inclusão social, a política de não sei o quê, são vários aspectos que estão relacionados a isso. Né? A gente, quando vai pensar numa prática, não pode pensar num aspecto só, né? Tem que pensar nessa variável. Sim, sim. Afinal de contas, como o senhor falou, é um sujeito que está envolvido com a complexidade que tem esse sujeito. Né? E você, Alessandro, e todos, né? Você está ali com uma pessoa que está na sua mão vulnerável, mas também você se torna vulnerável. Isso. Você se torna vulnerável porque, relacionado à questão do comportamento dessas pessoas, muitos deles vêm com um comportamento agressivo, que você, a qualquer momento, ali, você pode ser agredido. Você Isso. pode ser agredido, e se você não tiver, você tiver o equilíbrio, do equilíbrio da situação, você pode querer reagir, e aí você, meu amigo, há casos que acontecem, né, do cidadão ir preso. Então você tem que conhecer todo esse movimento, você tem que ter com cuidado, olhar, e assim, eu tenho esse tempo todo nessa praia, graças a Deus, nunca aconteceu nessas eventualidades chegou ao extremo, nunca. E você ter a habilidade de saber contornar a situação. Saber contornar a situação. Você tem que ter preparado, porque é um ser humano que está ali ao seu dispor, é um ser humano que está ali gritando muitas das vezes, né, me ajude. É um ser humano que tem os seus conflitos sociais, é um ser humano que tem os conflitos em casa, certo? Com a família. E aí o trabalho, esse trabalho que é voltado para a pessoa com deficiência, de onde é que ele vem, o que é que eu posso fazer para que ele seja melhor associável. A gente tem que estar todo nesse contexto. E aí é importante as pessoas que estão lidando com esse público agora, né? Porque a capoeira ela dinamicamente ela vai estar lhe chamando para esse desafio, vai estar lhe chamando para esse momento. Porque aí chega um cara lá na sua academia, ou um pai de família, né, onde o menino, os Irmãos Unidos, o pessoal falando, tem um relato do rapaz que a mãe chegou lá para matricular o menino, porque o médico, o menino foi no médico, o médico vê a parte terapêutica que a capoeira tem. Tem toda essa questão terapêutica e toda essa questão de profissionalismo também, né? Tem que ser isso também. É verdade. Ok? Responsabilidade social acima de tudo, né? Nossa, com certeza. A atividade esportiva ela está dentro dessa área de saúde. Exato, coletiva, então. Exato, E aí você percebe que assim, você tem um aluno ali com você, mas você tem uma família por trás dele. E muitas das vezes você se torna amigo da família também. Porque através da capoeira a família está vendo bons resultados que ela está trazendo para o seu filho. Entendeu? Então, você tem que estar com tudo isso no seu contexto, né? Para saber passar, saber lidar, saber conduzir essa pessoa. E aí você saber que o resultado de tudo isso fosse o seu trabalho, o seu suor. E assim, se informar, pesquisar, está sempre a pesquisa. É por isso que assim, tem tudo a ver com a nossa modalidade. Verdade, mestre. E é legal porque quando
quando o senhor fala dessa questão, eu acho que já respondendo a pergunta do contramestre Pacato, se ele tiver mais alguma dúvida, ele manda para a gente aí. Aproveitando, né, toda a pausa que a gente dá, registrar a presença do contramestre Fininho, do amigo Paulinho, está por aí com a gente também, o mestre Pantera, Panther, e Rony, que é o presidente da Associação de Basquete Master, está por aí também ouvindo a gente nessa conversa. E meio que que eu acho que já é uma resposta lá para o que o contramestre Pacato pergunta, né? Seria essa necessidade mesmo da qualificação. Ainda mais pelo espaço que o mestre Papuá hoje se encontra, que é a PAI, né? Correndo atrás dessa formação. Como ele diz também, ele sinaliza para a gente que não só para ele, pela necessidade dele de aprender, mas pelo cuidado que ele acha necessário e responsável ter com o outro, essa produção dessa equipe multidisciplinar, não é isso, mestre Papuá? Lá tem o senhor, lá tem a equipe de psicólogo, pelo que o senhor falou. Eu estou mais ouvindo, estou ouvindo. Do exemplo que o senhor trouxe. Tá ouvindo, eu sei disso. A condição desse atleta, né, desse praticante da capoeira, desse aluno, com síndrome de Down, eu não tinha ideia dessa questão que o senhor traz para a gente, dessa questão, como é que eu posso dizer, estrutural, né? Que é essa possibilidade de lesão, de um treinamento poder causar um mal maior e tal. São essas questões que não chegam de repente para quem está lá à frente e que são de extrema importância, né? Essa questão da multidisciplinaridade Exatamente. do processo. Exatamente. E assim, sempre você está atento, né, todo esse contexto. Eu lembro muito bem que quando eu estava na faculdade, né, o professor, inclusive, eu acho que o pessoal sabe que ele, inclusive, é capoeirista, ele é Delso, que era da disciplina de capoeira, e ele sempre me perguntava como era, né, o trabalho lá na PAI, aquela coisa toda. Ele disse, você sabe com o senhor de dar assim, eu sei, aí tá, ele disse, tá, você conhece. Porque ele dizia que ele falou que a esposa dele trabalhou na PAI, aquela coisa toda. E achava assim, né, que mesmo você sendo capoeirista, né, acha que não conhece um pouco daquilo que você está se exercitando. Então, o que eu deixo a mensagem, a gente não é só, a capoeira não é só perna e pular, né? Você jogar a perna para você conhecer um pouco você trabalha com o corpo, você tem um pouco da anatomia, da fisiologia, tudo para que você enxergar que ali na sua frente tem um homem, tem um ser humano, mas tem uma estrutura óssea, tem uma estrutura muscular, esquelética, né? Tem um esqueleto ali na sua frente, tem uma vida ali na sua frente. Tem um psiquismo, né? O psiquismo, velho. Né? Exatamente. Então, e se você não souber lidar com isso, você vê a psicomotricidade que eu estou, essa formação. Estou estudando Jung. Eu acho que você estudou Jung, né? Já vi Jung. Jung, o Freud. O Freud, né, também. Então, o que acontece? A gente está mergulhando no mundo da psicologia, na psicologia analítica, né, que é a psicologia analítica, para entender o homem na sua integralidade. Então, você percebe que a capoeira tem tudo a ver com isso. Quando a gente pega um cidadão que ele tem os seus conflitos, tudo, de repente você vê a pessoa mudada, né, muda o comportamento, aquela coisa toda. Então, você precisa entender que dentro isso não é diferente com a pessoa com deficiência. Perfeito. Não é diferente de jeito nenhum. Não é diferente com a pessoa com deficiência, porque ele é só deficiente. Mas quem é essa pessoa? De onde ele vem? O que é que ele está fazendo diante de mim? Entendeu? Então, se ele está ali diante de mim, eu preciso ter subsídio para guiar ele de uma maneira que ele se satisfaça. Que ele possa ter orgulho de ser um cidadão, possa ter orgulho de ser um ser humano. Entendeu? Através da capoeira. E a capoeira é só um meio para que a gente possa inserir esse cidadão em um contexto de autoestima para ele. Esse benefício que a capoeira faz, esse benefício que a capoeira nos promove, né? E a gente passa adiante. Beleza, meu irmão? Mestre, só para a gente finalizando, que eu sei que o senhor está com o seu tempo aí. O mestre Robinson, ele fez um comentário ao longo da conversa que as políticas
direcionadas para a inclusão, são midiáticas, né? É um pouco do que a gente conversou, enquanto a gente também não se interessa para poder implantar, para poder implementar, isso vai ficando só no papel e vai se perdendo o conceito, vai se perdendo um bocado de coisa. Vai se perdendo isso que a gente está fazendo aqui, que é esse diálogo no plano do concreto. Infelizmente, né? Exato. O senhor desenvolve um trabalho que é voltado para algumas instituições, né, que não são públicas, elas têm um cunho social, né? Elas não são totalmente públicas, exato. digamos assim. Isso. E como é que o senhor vê essa questão dessa, falando em política, né? A gente já conversou um bocado sobre a experiência, sobre a potência disso aí da Sei. Mas uma análise crítica, como é que o senhor vê essa capoeira, essa questão da capoeira inclusiva em Aracaju? Politicamente, né? Manda aí de novo, politicamente, aí, por favor, sua pergunta. Então, politicamente, você imagine o que a política não dá. É só para você ter uma ideia, né? Ela não dá atenção que deveria dar ao público, né? Dito normal. A gente corre atrás pra caramba para fazer os eventos, aquela coisa toda. Eles não dão uma certa não dá uma certa ligança, o apoio. Você imagina uma pessoa com deficiência, entendeu? Que muitas das vezes não vota. É verdade, eu concordo. Ainda mais, mestre, em momentos como esse, né? Em momentos em que a gente está vivendo no Brasil, não posso deixar de falar disso, já que a gente está falando em políticas sociais, um momento de desmonte de um bocado de coisa, né? Pois é, você vê a cultura ser desmontada praticamente. Você não vê o nosso país, o nosso estado mesmo. Ele não valoriza a gente, não valoriza a capoeira. Não valoriza a capoeira para nós ditos normais. Que a gente luta, né, vai atrás pra caramba e para realizar competições, eventos, aquela coisa toda. Você imagine um público que, para eles, assim, e para a sociedade política, de uma certa forma, só para você ter uma ideia, eles já era para ter, no contexto do governo federal, era para as instituições, por exemplo, a PAI, por exemplo, não existir. Aí justamente você percebe eles não dão apoio suficiente à instituição, à PAI e as instituições que trabalham, que é um serviço que prestado por essas instituições que eles não oferecem. Você imagina a gente correr atrás para a capoeira inclusiva, né? Para incluir a capoeira nesse contexto político. Então, para eles não interessa, não é interessante para eles. Entendeu? Então é complicado. E aí você percebe, né, acha que a pessoa com deficiência, o segmento, né, a sociedade, a instituição, a capoeira mesmo, ele não tem interesse, entendeu? Se esse pessoal votasse, né, fosse lá na urna dar o seu voto, eu acho, né, de repentemente, e todas as conquistas, né, uma pessoa com deficiência, isso eu dito de uma forma em geral, tanto para o sul, para qualquer deficiência, toda a conquista das leis foram construídas justamente por briga política. Perfeito, entendeu? Perfeito. Por briga política, você pode ter uma ideia uma ideia básica. É a questão da língua, da oficialização da língua de sinais. Isso. Para hoje você vê uma legenda daquela, uma legenda na TV, foi o próprio Surdo que foi lá no enfrentamento político, foi para o Congresso, aquela coisa toda. Aí você imagina uma pessoa que é cadeirante, você imagina uma pessoa que Olha, só para você ter uma ideia, o autista mesmo, o autismo não era reconhecido como deficiência. Porque você olha muitas das vezes para um autista, você acha que o cara é normal, mas não, ele tem um grau de deficiência. Ele tem um grau de deficiência, e aí a sociedade política a sociedade achava que ele era um cara normal, mas não, ele tem a sua patologia, e foi reconhecido recentemente. Muitos desses cidadãos ele não tinham o benefício do governo, pelo governo achar que eles eram normais, e eles têm a deficiência.
entendeu? Verdade. Porque, por exemplo, um Messi da vida que tem a síndrome de Asperger, né? Sim. Um Messi da vida. Porque Isso. o cara, é um cara que tem uma habilidade daquela, entendeu? Outros e outras figuras artísticas, cultural que tem autismo, que são Diversas, né? extremamente inteligentes, Sim. que são extremamente inteligentes. E aí o cara achar que o cara é normal, que o cara não, mas ele tem um grau de deficiência. E simplesmente a sociedade política do nosso país, ele não valoriza a cultura, meu irmão. Imagine a pessoa com deficiência. É verdade, mestre, é verdade. Eu acho que A cultura nossa mestre, está penando aí. é verdade, é verdade. Eu acho que tudo que é política de base social, na verdade, já vem sofrendo desmonte há algum tempo já, né? Por diversos motivos, por diversos motivos. Se a gente for parar para poder conversar sobre as críticas ao modelo quando foi criado, apesar de ser propositivo e ser bastante inclusivo, mas da forma como isso foi tocado de lá para cá, se perdeu muito em essência, se perdeu muito no que a própria política traz como essência. E nesse momento, a ideia é que se acabe, o que for de cunho social, que vá se perdendo cada vez mais, porque essa é uma proposta que se tem, né, para esse momento. Mestre, eu acho que, mestre Robson, eu acho que sua pergunta foi em cima disso aí, foi um comentário que o senhor fez em cima, sobre essa questão midiática. Eu acredito que o mestre ele já fez um apanhado bem interessante. Aí, mestre Papo, a gente tem uma pergunta direta de Ailton Cascavel, que ele pergunta como fazer para segurar a empolgação desse público no momento dos treinos. E tem uma outra pergunta que é de Rony, um comentário, na verdade, que ele diz que as famílias desses deficientes, aí ele coloca entre aspas, e as pessoas que apoiam as organizações não teriam peso político para barganhar esses apoios. É meio que ele faz uma pergunta, né? Se Sim. esse público de deficiente e se essas famílias teriam algum peso político para poder barganhar isso. E a outra pergunta, de Cascavel, como é que o senhor faz na prática para poder segurar a empolgação dos seus alunos, para que não se machuquem? Na prática, hoje eu já tenho, na prática, de uma certa forma, quando ele se empolga naquela coisa toda, a gente tem um domínio, né? Você ter o domínio da situação, sabe? Dominar a situação. Você não é diferente de uma pessoa dita normal, né? É a questão do diálogo, você dialogar, negociar. Olha, você, né, no momento, por exemplo, uma roda de capoeira, de repente. O áudio ele está picotando um pouquinho. cortando. A de Cascavel deu para entender, né? Que o senhor disse que precisa tratar como trataria os alunos sem a deficiência, colocando limites Sim. O diálogo, né? Você negociar, diálogo. parar no momento, aí, o diálogo aí não pode. Agora tá acontecendo um dia desse lá na PAI. Como está lá aquela coisa toda, eles começaram a brincar. E um simplesmente deu um murro na barriga do outro. Pô, eu estava lá e disse, olha, aí parei, aquela coisa toda, falei, não pode, seu colega, aquela coisa, aí foi lá, pediu desculpa, aí abraçou, então, contornar, você saber mostrar para ele que ali você está trabalhando um momento, mas pode acontecer, né, pode acontecer. E relacionado à pergunta de Cascavel seria essa aí, a pergunta do outro menino. E a de Rony, a de Rony, sim. Na verdade, acho que ele quer que o senhor comente. Relacionada à família. A família justamente tem esse poder também de barganha junto aos órgãos estaduais, né? Ele pode, mas muitas vezes a família não vai. Não tem essa coragem de ir. Porque quando eles querem fazer denúncia, né, a família do público com deficiência, eles procuram o Ministério Público, vai lá e briga aquela coisa toda por direitos e tudo, mas relacionado à capoeira, eles não tem muito esse interesse, né? O filho dele está lá incluído, aquela coisa toda, para ele está tudo bem. Uhum. Beleza. Beleza. Pessoal, tem mais alguma pergunta? A gente já tomou um bocado do tempo do mestre aí, já temos 1h40, mestre, de bate-papo. Uma potência danada aí para mim. Aprendi um bocado. Então,
Eu já Eita, agradeço, já meio que encaminhando e dizer ao senhor assim, Valeu. muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado pela aula. Eu é quem agradeço. Aprendi um bocado. Eu volto a dizer assim, é nada melhor do que a gente unir as duas coisas, a teoria e a prática, né? A teoria Sem por si dúvida. só é teoria e a prática por si só é ativismo. Então a gente precisa unir uma coisa. Alguém já disse isso há um tempo atrás, que a gente precisa unir as duas coisas para que realmente faça sentido e tenha potência, né? A gente Exato, a exatamente. gente precisa defender aquilo que a gente acredita, acima de tudo. Mestre, o tempo é seu, e aí, já em tom de despedida, fica à vontade para... Ok, eu espero que eu tenha contribuído, né, um pouco pelo conhecimento, pelo o pouco tempo que a gente teve aqui, contribuído para essa galera aí que participou no nosso momento. E dizer também, Alessandro, né, e o pessoal, dizer que o Estatuto da Federação Sergipana de Capoeira, ele é no seu item lá, né, da formação, relacionada ao docente, ele precisa ter esse ponto sobre a questão da inclusão, da capoeira inclusiva. E é importante, assim, eu já tive um momento né, desse conhecimento com o pessoal e a gente precisa organizar um momento para a galera, né? Para esse pessoal estar se entendendo, para a gente estar passando na prática, na teoria, para o pessoal estar, no momento da sua aula, saber lidar com essa situação. Então, no mais, obrigado, né? Agradeço a participação de todos aí. Alessandro, obrigado pelo convite, a Federação Sergipana de Capoeira, e qualquer coisa estamos aí à disposição. Valeu, meu irmão. É isso, mestre. Agradecer mais uma vez e fica uma dica aí para a gente no final. Cuidem-se, volto a dizer, porque Isso, exatamente. A gente está no pico dessa curva aí, a gente está acompanhando, pode acompanhar o que a Secretaria de Estado está trazendo para a gente o tempo inteiro, da quantidade de atendimentos que estão acontecendo, da lotação que estão nos hospitais. Então, a gente conversou sobre isso com o professor Wilson, né? Não é para a gente pirar com a ideia, mas é que a gente se preocupe com esse cuidado. Com esse cuidado. Exato, exatamente. Né? Eu costumo dizer que é um pandemônio, a gente está no pandemônio. Se você não puder ficar em casa, pelo menos se cuida. Né? Exato, lava a mão, se puder lavar a mão, se não puder, o álcool gel. E quando estiver na rua, ó, por via das dúvidas, usa a máscara, tá? Beleza, meu irmão. A gente já ficou sabendo que tem alguns casos aí, vários casos, na verdade, de gente que está dando positivo, mas que não está manifestando a doença. Então, a gente sabe, tecnicamente, que esses são aqueles com maior poder de transmissão, porque... Exatamente, são assintomáticos, né? São assintomáticos. Tá? Então, mestre, mais uma vez, em nome da federação, agradecer ao senhor. Tranquilão, meu irmão, um abraço. A todo mundo que esteve com a gente aqui, que contribuiu. Com certeza. Tá? Foi uma galera boa. E a gente vai marcar uma próxima e a gente avisa pelas redes sociais. Um grande abraço. Tranquilo, valeu, meu irmão. Um abraço, obrigadão. Valeu, tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima, se cuidem. Um abraço.